Hoje o Metrópolis entrevista o deputado federal Pedro Campos, do PSB de Pernambuco. Deputado, muito obrigado por nos atender e ter a disponibilidade aqui conosco. Eu que agradeço o convite do Metrópolis para a gente estar falando de um tema tão importante, que é o fortalecimento da nossa região Nordeste, o desenvolvimento regional do nosso país. Claro. Deputado, e para iniciar, né, amanhã será recriada a Frente Parlamentar em Defesa do Nordeste. E eu queria perguntar para o senhor quais são os principais desafios e as potencialidades para a região se tornar um grande vetor no desenvolvimento do país. O Nordeste tem que enfrentar um grande desafio da geração do emprego e da renda. E os caminhos são diversos que podem ser tomados. Esse vai ser um dos norteadores da Frente Parlamentar em Defesa do Nordeste e seguindo três pilares para enfrentar esse desafio do emprego e da renda, da dignidade das pessoas. O primeiro, em questão de obras de infraestrutura importantes para a região. Essas obras já são indutoras do desenvolvimento e são obras que vão garantir, não vão legar à população uma infraestrutura melhor que possibilitará o avanço de outras formas de emprego e de renda através de industrialização, de outros setores dos serviços e do comércio. Para citar algumas obras importantes, como a Transnordestina, como também a duplicação de algumas BRs que são fundamentais para o Nordeste, a BR-232, a 230, a 235. Em termos de ferrovias também, a Ferrovia Leste-Oeste, a Ferrovia Norte e Sul, para o estado do Maranhão também é muito importante. E essas obras serão defendidas, são questões que transpassam as questões ideológicas dentro da bancada, a defesa dessas obras estruturadoras. Um outro ponto é a questão da política de incentivo ao desenvolvimento regional. A gente vê a discussão da reforma tributária ser colocada de forma que precisa ter esse olhar para o desenvolvimento regional. A gente precisa ter alternativas para a atração de indústrias, de empreendimentos para o Nordeste, e hoje são incentivos fiscais e os fundos constitucionais e o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. E a gente precisa ter, dentro da discussão da reforma, mecanismos de incentivar principalmente a industrialização da região Nordeste. E o terceiro ponto, ainda com essa visão muito forte do emprego e da renda, é o fortalecimento dos programas sociais, programas como Bolsa Família, como Minha Casa Minha Vida, programas como PAA, de aquisição de alimentos, são programas fundamentais para a garantia também do emprego e da renda no Nordeste. Sim, o senhor acabou citando a questão das obras, né? E a gente vai entrar na questão da ferrovia transnordestina, que ela já vem se arrastando há muitos anos. E eu queria perguntar para o senhor acredita que há uma previsão de conclusão dessa obra a um curto prazo? E qual é o papel da frente parlamentar para poder pressionar a finalização dessa obra? Em relação à Transnordestina, não é uma obra que existe a possibilidade de conclusão da Transnordestina como ela foi pensada e planejada no curto prazo. Hoje a gente vê com muita apreensão a velocidade da execução disso na concessão e também vê com muita apreensão o movimento que foi feito no final do ano passado de retirada do ramal de Salgueiro até Suape do contrato de concessão da TLSA. Então, o governo já está buscando as soluções, isso foi algo que foi feito no final da gestão passada. O governo já está discutindo com os estados as soluções para garantir que essa execução da Transnordestina acelere seu ritmo e para que a gente tenha uma Transnordestina por inteiro. Essa vai ser a luta da frente parlamentar. A gente não quer discutir se é mais importante o ramal do Ceará ou o ramal do Pernambuco. A gente quer a Transnordestina por inteiro, que tenha o ramal de Salgueiro até Pecém e tenha o ramal de Salgueiro até Suape. E isso é possível, sim, e que precisa ter a vontade política e precisa ter a cobrança em relação aos atores, principalmente a concessionária, a TLSA, para que ela execute as obras. E em relação ao trecho de Salgueiro até Suape, o trecho pernambucano dessa importante obra, existem algumas alternativas que estão postas para ser realizado, quer seja por meio de uma autorização ferroviária com o grupo BEMISA, ou pela execução direta dessas obras através da InfraSA, ou um terceiro ponto que seria a retomada desse trecho para o contrato de concessão que existe, desfazendo o que foi feito em dezembro do ano passado de retirar o trecho do contrato de concessão. Isso está sendo estudado pelos técnicos do Ministério da Infraestrutura e a gente cobra que o quanto antes seja dada uma solução para que a gente tenha, no horizonte de médio prazo, a construção da Transnordestina por inteiro.
Entendi, deputado. Assim, no mês de março, o presidente Lula, ele sancionou a nova versão do Minha Casa Minha Vida, né? Que no antigo governo era o Casa Verde e Amarelo. O senhor pode destacar para a gente os principais pontos de diferença desse programa do governo Bolsonaro para o governo Lula? Principalmente voltado para a região Nordeste. O principal ponto de diferença foi o fortalecimento da faixa 1. Além dela crescer para 2 salários mínimos, tem a previsão no orçamento de mais de 7 bilhões de reais para ser investido no faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que é a faixa que atende as pessoas da mais baixa renda e que hoje é mais relevante para a região Nordeste. A gente também tem que discutir as distorções que existem nas demais faixas. Eu vou citar uma muito importante para a nossa região. Nos últimos anos, o Casa Verde e Amarela, nos recursos que são do FGTS, que já é para as faixas mais superiores do Casa Verde e Amarela, ele tinha destinado para o Nordeste apenas 15% dos recursos do FGTS, quando o nosso déficit habitacional é de 30% do déficit brasileiro. Então, 30% das pessoas que hoje não têm moradia no Brasil estão no Nordeste. E os recursos do Casa Verde e Amarela do FGTS só estavam sendo utilizados 15%. Então, tem claramente uma distorção do ponto de vista regional em relação a isso, que a gente acredita que existem formas de você conseguir contornar essa dificuldade e garantir que a gente tenha uma execução dos recursos do FGTS que seja equivalente ao tamanho do déficit. A gente não está pedindo nada além do que é de direito. Se 30% das pessoas que precisam estão no Nordeste, que seja alocado 30% dos recursos do FGTS aqui também. E a faixa 1, que foi o que eu disse inicialmente, que é o mais importante, a gente ter 7 bilhões na faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, com certeza vai dar outra cara ao programa que passou por muito tempo uma dificuldade de execução dessas habitações de interesse social que precisam desse recurso do Orçamento Geral da União, precisa dessa vontade política do governo de fazer e que com certeza vai atender muito a região Nordeste, esses 7 bilhões. Entendi, deputado. Assim, e eu não posso deixar de falar, né, de um assunto que vem tomando de conta nesses últimos dias, principalmente com a divulgação dos vídeos do GSI. E eu vi que o senhor também acabou comentando nas suas redes sociais sobre a criação, né, sobre a instalação da CPI mista. E eu gostaria de saber como o senhor enxerga essa CPI agora, neste exato momento, e o senhor gostaria de estar fazendo parte? Eu não irei fazer parte da CPMI, inclusive não assinei a CPMI. E deixo isso bem claro para todos que votaram em mim e justifico essa posição. Primeiro, porque acredito que as investigações conduzidas pela polícia e conduzidas também pelo judiciário, elas estavam a contento, estavam andando numa velocidade boa, estavam conseguindo avançar em descobrir quem são os financiadores, quem foram as pessoas que incentivaram que esses atos acontecessem. E segundo ponto, porque no Congresso a gente precisa eleger prioridades. Não dá para a gente cuidar de todos os problemas ao mesmo tempo. Então, se tem algo que está sendo muito bem cuidado pela polícia, pelo judiciário, não caberia à Câmara despender recursos, tempo, energia do ponto de vista político para estar conduzindo essa CPMI. Essa é a posição que a gente tem. Acredito que muito mais proveitoso seria a gente estar fazendo esse debate do desenvolvimento regional, o debate da reforma tributária, que é importante e que é urgente também para o nosso país, o debate do arcabouço fiscal, das novas regras que a gente precisa criar para que o gasto público seja controlado, né, e que sejam regras factíveis e que não penalizem as pessoas, tendo em vista que a última regra que existia, que era o teto de gasto, não foi cumprida, além de ser uma regra que não era boa, não era cumprida, então não cumpriu o seu papel. E eu acredito que esses são temas muito mais prioritários para a gente gastar a energia do Congresso. Agora, em relação aos atos do 8 de janeiro, eu, junto com vários outros deputados do campo democrático, fomos os primeiros a dizer que aquelas pessoas têm que ser investigadas, têm que ser punidas de acordo com os seus atos, inclusive sugerir aos parlamentares que questionavam a questão da legalidade da eleição do presidente Lula, a legitimidade do presidente Lula, que se eles não acreditavam na eleição de Lula, eles podiam rasgar o diploma deles primeiro, antes de estar questionando o diploma de Lula, porque foi a mesma urna, o mesmo TSE, as mesmas instituições que deram o diploma a esses deputados, deram ao presidente Lula. E um ponto muito importante em relação a essa CPMI, quem está propondo a CPMI é um deputado que, inclusive, é investigado pelos atos antidemocráticos do dia 8. Ele é investigado, e eu vou deixar bem claro por quê, porque ele postou no seu Twitter uma foto da porta do ministro Alexandre de Moraes,
carregada por vândalos que quebraram a porta e escreveu o seguinte: quem ri vai preso. Eu não acredito que uma pessoa que pense que um ato como esse, uma depredação de patrimônio público, um achincalhamento das instituições, é um ato passível de gargalhada ou de risada, tenha legitimidade para conduzir uma investigação tão séria como é a investigação dos atos do 8 de janeiro. Sim, deputado, e para a gente finalizar, gostaria de perguntar o que o senhor está achando dessa nova esplanada com o nosso vice, o Alckmin. O senhor acredita que numa próxima eleição o PSB vai ter mais espaço? Eu acredito que o PSB está muito junto do governo, muito parceiro do que o governo vem fazendo. O PSB foi peça fundamental nessa vinda de Alckmin e nesse início da criação dessa frente ampla, que se inicia com Lula de presidente e Alckmin de vice, e que o PSB vem exercendo uma função importante dentro do governo, com ministérios estratégicos, como o Ministério da Indústria e do Comércio, como o Ministério também dos Portos e Aeroportos, o Ministério da Justiça. Então, tudo isso mostra que o PSB é um aliado de primeira hora e que vem fazendo parte dessa construção. O que eu acredito que vai acontecer nos próximos anos, com um governo muito positivo, que a gente espera e que já vê acontecendo do presidente Lula, é um fortalecimento do campo democrático, do campo das esquerdas, da centro-esquerda, que vai ser positivo para todos os partidos que militam nesse campo. Com certeza, porque a gente vai mostrar que essas ideologias, esses pensamentos, quando vão para o governo, conseguem promover desenvolvimento econômico aliado ao desenvolvimento social e à inclusão. E a partir dessa demonstração do presidente Lula, que já foi possível em outros anos, a gente vai fortalecer esse campo e essa forma de fazer política.